Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Hoje nós vamos entrar na igreja de Filadélfia. E eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, a igreja de Filadélfia. O anjo da igreja em Filadélfia escreve, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Então, Jesus está escrevendo uma carta para o pastor, o anjo da igreja em Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que isso? Porque você pode ter ouvido e não ouvir, não escutar, porque o ouvido é carnal e não entende as coisas espirituais, pois a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Diga, eu tenho ouvidos espirituais. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Eu não vim aqui à toa essa manhã, eu vim ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha transformar a minha vida, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha me sustentar aqui, Pai, meio nesse calor, Pai. Eu não venha me dispersar, me distrair, Senhor, deixar minha carne falar mais alto, mas que eu ganhe, Senhor, nesse exercício de fé, Senhor. Prevaleça, Senhor, o meu desejo, a minha vontade de Te servir nessa manhã, de Te conhecer mais, Pai. Ó Deus, que toda obra da carne, do mal, do inimigo, Pai, seja levada cativa aos pés de Cristo. E a Tua palavra permaneça e prevaleça hoje e sempre na minha vida, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, são as únicas duas cartas que Jesus não pede para o anjo, para o pastor da igreja, falar sobre arrependimento. É uma igreja onde você não vê nada, tem o contra ti. Não tem o contra ti. Então, o nosso desafio como igreja é ser Esmirna e Filadélfia. Diga comigo, eu quero ser Esmirna e Filadélfia. Vocês lembram, o período da igreja em Esmirna, segundo os estudos, é o período ali dos mártires, aqueles que morreram. As duas igrejas têm pouca força. Interessante isso. Nós vamos ver sobre isso. Mas prevaleceram. São igrejas que fizeram a diferença. E Filadélfia, você não vê Deus mandando se arrepender. Só essas duas igrejas. E você vai entender o porquê. Por exemplo, a palavra Filadélfia tem um significado, é uma palavra grega de significado. A palavra Esmirna, na época, nós vimos, significa sofrimento, amargura. É ser fiel mesmo no sofrimento, mesmo quando a vida não estiver doce. A palavra Pérgamo significa elevação, a soberba, o orgulho. E nós vimos o que aconteceu na igreja de Pérgamo. Se você não estava aqui, ouça no nosso site a mensagem. Depois, a palavra Sardes significa remanescente. Aqueles que é a igreja da reforma, né? Os remanescentes ali, e que permaneceram, onde a igreja estava toda corrompida. Mas a palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. Diga comigo, amor fraternal. A palavra Filadélfia significa amor fraternal.
O que é essa palavra? O que é o amor fraternal? Amor fraternal é uma igreja que foi vitoriosa na comunhão com Deus e com os irmãos. Você sabe que essa igreja, ela corresponde ao século 18 e 19. Antes da igreja de Laodiceia, que corresponde ao período atual. Então, o século 18 e 19, gente, Deus trouxe grandes líderes para esse mundo que falavam muito sobre a comunhão e a intimidade com Deus, sobre ser íntimo com Deus. E houve muitas reformas nesse sentido. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney, homens que enfatizaram o relacionamento e o coração de Deus. Você sabia que John Wesley, depois veio a igreja metodista e depois, houve de novo um esfriamento, mas ele tinha milhares de células, pequenas células, na época de John Wesley. Foi um cara que investiu nisso, porque ele dizia que não basta, tem que ter comunhão com Deus, ensino, mas também tem que viver a vida de Deus na comunidade, e é na célula onde a gente vive a comunhão com Deus. Então, eu queria gastar um tempo aqui falando sobre o amor fraternal. O que é o amor fraternal? O que isso tem a ver com andar na luz? O que isso tem a ver com comunhão? Abre comigo em 1 João, um pouquinho para trás da sua Bíblia, por favor, 1 João, versículo 5. Abre aí, eu gostaria que você abrisse, por favor, que talvez você vai precisar sublinhar na sua Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Abriu? Diz assim: ora, esse foi o mesmo que escreveu o Apocalipse, tá bom? O apóstolo João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, diga comigo, comunhão com ele. Mais uma vez, diga comunhão com ele. Diga comunhão com Deus. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Agora outra comunhão, diga comunhão uns com os outros. Mais uma vez, comunhão uns com os outros. Diga assim, comunhão com os meus irmãos. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E, isso é a consequência, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Continuando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Diga, engano. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga, sair do engano. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Diga, continuar o engano. Irmãos, eu não posso continuar falando sobre Filadélfia sem falar sobre esse versículo clássico. Se a palavra Filadélfia significa, assim, literalmente, amor fraternal, carta ao anjo da igreja do amor fraternal. A igreja que existe amor entre os irmãos. E para que haja amor entre os irmãos, tem que haver amor a Deus. Qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se não consegue amar o seu irmão que te vê? Quem é o teu próximo? Aquele que anda contigo, que convive com você? Quem é mais aquele que caiu perto de você? Sua esposa, o seu marido, o seu parente, o seu irmão da igreja, o seu líder, o seu liderado. E ele diz o seguinte: se a gente falar que a gente tem comunhão com ele, está cheio de gente nas igrejas dizendo que tem comunhão com Deus, mas desculpe a minha sinceridade, não sei se peço desculpa, porque é um bando de mentiroso.
segundo a Bíblia. Não, eu oro e tudo, eu oro. Mas diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeiro ele diz, ele dá o título, se você está dizendo que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, você é um mentiroso. Diga comigo assim, todo aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas é mentiroso. Aí ele vai explicar o que é andar nas trevas, na parte prática. A Bíblia explica o que é andar nas trevas. Você deve estar pensando que é você andar nas trevas e você andar à noite. De uma certa forma, na escuridão. É à noite, as trevas, mas o que é espiritualmente isso? Andar nas trevas, apagar toda a luz, sim, né? No mundo físico isso é uma representação, mas o que é de fato espiritualmente andar nas trevas? Ele vai responder no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, o que é andar na luz? É o contrário, diga comigo, andar na luz é não andar nas trevas, é o contrário. Tem como alguém andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo? Tem como no seu quarto ter luz e trevas ao mesmo tempo? Quando você acende a luz, as trevas se dissipam. Numa noite de luar, quando você abre a janela, a luz entra arrebentando com as trevas, não tem como. Então ele diz, se porém andarmos na luz, versículo 7, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Preste atenção. Quando eu tenho comunhão uns com os outros, está dizendo que eu te aceito. Eu estou dizendo que eu estou ligado com você. Mesmo se você estiver doente, com problema, imagina um corpo. O que o sangue faz no corpo? O sangue é a vida do corpo. O sangue é a ligadura do corpo, não é verdade? Quando o sangue pega uma parte que estava semi-morta ali, necrosada, o sangue começa a trazer vida para aquilo ali, não é verdade? E começa a trazer a cura, e começa a trazer uma nova ligadura, àquela parte que estava separada do corpo. Então ele diz que se a pessoa diz que está em Cristo, está na igreja, é de Deus, e não tem comunhão, escolhe algumas pessoas para não ter comunhão, a Bíblia diz que ela está interrompendo o fluxo de sangue. Porque esse é um resultado da comunhão. Diga para o teu irmão, eu tenho comunhão com você. Irmãos, eu posso ir para a China, sentar no banco da praça, não falar nada de mandarim, sentar um irmão lendo a Bíblia, eu dar um abraço nele, a gente ficar amigo como se conhecesse há anos, não é verdade? Por quê? Porque ele é meu irmão na fé. Então eu vou ter comunhão com ele mesmo não falando a língua dele. Ele vai me receber como irmão. Amém? Então, comunhão. O que dá vida ao corpo? A ligadura. Então, quando você escolhe pessoas para não ter comunhão, na verdade, você está perdendo sangue. Está numa hemorragia espiritual. E logo a logo, a morte vai te atingir. E ele fala, aí ele fala para aquela pessoa, não, eu estou certo, eu não estou errado não, e tal. Aí ele fala, se você disser que não tem pecado nenhum, você está se enganando, e a verdade não está em você. É mentira isso, é mentira. É mentira, você está dizendo que não está errado em fazer isso, é mentira. Agora, se você confessar, ele vai te perdoar, e vai te purificar dessa injustiça. Amém? Então não seja, diga para o teu irmão, não seja mentiroso. Tenha comunhão uns com os outros. Eu gosto de João, porque essa palavra é muito clara. A igreja do amor fraternal. O que agrada a Deus? É isso. Lá no livro de Provérbios diz que 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. Você sabe que as 6 são as piores coisas do mundo ali. Mas você sabe qual é a 7ª? Na minha mente humana, de repente, eu imaginaria. Imagina a 7ª seria um estupro de um bebê e o esquartejamento do bebê depois, jogar no meio da rua. Uma atrocidade. Pensa numa coisa pior que essa, assim. Crime de sangue, ele fala, está nas 6 coisas anteriores. Você sabe qual é a 7ª? Aquele que semeia divisão, contenda entre os irmãos. Entra nessa linha com Deus, irmão, e você vai ver a mão de Deus pesando sobre você.
A sétima coisa que Deus abomina é contenda. Abrir a sua boca para trazer contenda, divisão, sujar o coração de pessoas. Entra nesse lugar e você vai receber tudo de ruim que está na Bíblia. Vai receber as doenças que está em Jezabel, prostrarei de cama, vai receber a confusão mental, o espírito de confusão, de loucura, que diz lá em Deuteronômio, que diz em Jezabel, sua vida vai ficar em tribulação, morte dos filhos, porque fazer o que Deus odeia já é ruim, o divórcio Deus odeia, não entra no lugar que Deus odeia. Agora, fazer o que Deus mais do que odeia, abomina, é pior ainda. Fala para o teu irmão, nunca chegue nesse lugar, irmão. Terrível coisa é cair na mão de Deus, porque Deus também é um fogo consumidor. Fogo consumidor. E isso é um alerta. Por quê? Qual é o maior opositor e divisor de Filadélfia? O semeador de contendas. Que ele está fazendo o quê? Ele está esquartejando de novo o corpo de Cristo. Crucificando de novo. Ele está separando, furando. Quando o corpo de Cristo foi furado, a Bíblia falou que saiu água, que é a própria palavra de Deus. Ele já morreu por nós. E quando nós nos reunimos para fazer a ceia, nós nos reunimos nele, não é? Para celebrar o que ele fez por nós. Porque Jesus morreu para unir a sua igreja, não para separar a sua igreja. E Filadélfia é uma igreja que está de parabéns. É uma igreja que tem o amor fraternal. Amém? Entendeu bem isso, irmão? Isso é muito importante você entender. A gente quer espiritualizar a nossa vida. E Deus traz a baila, ele fala, é exatamente isso. Não tem perdão para quem não tem perdão. Não tem comunhão para quem não tem comunhão. Não tem luz para quem escolhe andar em trevas. Quem que você não gosta de andar junto? Quem que você quer evitar? Cuidado, porque essa atração por essa separação pode virar uma intenção. E quando virar uma intenção, vira uma motivação no coração. E aí o inimigo entrou. E aí você está matando a pessoa viva. Porque o contrário do ódio, gente, o contrário do amor não é o ódio, não, é a indiferença. Quando eu matei alguém vivo. Para Deus é isso. Não diga que isso não é pecado, porque senão você é mentiroso. É o que João está falando. Anda nas trevas ou anda na luz? Andar na luz irmão, apesar de você ter feito mal para mim, apesar de você ter feito mal para mim, não importa o que você fez, eu quero dizer o seguinte, importa o que Jesus fez por mim, eu te perdoo e eu te aceito novamente, porque Jesus me aceitou quando eu era um pecador, amém? Será que podemos ter esse coração, amém, igreja? Escolher pessoas para não ter comunhão, isso não é coisa de cristão. Ficou bom, né? Pode ir para o Facebook. Escolher pessoas para não ter comunhão. É João que está falando, irmãos. Ou não tem meio termo, ou você está na luz, ou só está em trevas. E você está dizendo que está em trevas e está na luz, a Bíblia fala que Satanás se traveste de Lúcifer, anjo de luz. Você está no engano do diabo. É isso que a minha Bíblia diz. E eu quero ser, diga para o teu irmão, eu quero ser Filadélfia. Essa coisa diz o santo, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre, amém? Diga assim, chave de Davi. Você sabe o que é a chave de Davi? Sabe por que ele disse isso? Anota se você quiser, Isaías capítulo 22 diz assim, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Isso é para um determinado líder naquela época, o contexto. Ele vai colocar sobre o ombro uma responsabilidade, o que? A chave da casa de Davi. Diga comigo, a chave da casa de Davi. O que significa isso? Atos capítulo 15, versículo 16 e 17 diz assim, cumpridas essas coisas, voltarei, ele está aqui transcrevendo algo do Velho Testamento, e voltarei e reedificarei
o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Gente, tem 3 grandes igrejas, 3 grandes, vamos dizer assim, estruturas de adoração na Bíblia. O templo de Moisés, você tem o templo de Davi e você tem o templo de Salomão. Desses 3, o que Deus escolheu para restaurar foi a casa de Davi. Por quê? Porque na época, Davi tinha turnos de adoradores 24 horas por dia. 24 horas. Não havia parede de separação. Profeticamente não tinha aquele véu. Então, quem estava lá fora no átrio, via aquela chama da glória de Deus azulada e via os adoradores adorando lá dentro. E você sabe o que separava? Eram as próprias pessoas adorando. O sacerdote ficava lá dentro, porque era uma tenda onde eles carregavam e a arca da aliança ficava ali. Era flexível. Então, Deus está dizendo que essa casa de adoração é que Deus quer restaurar. Ou seja, aquilo que Jesus falou, né? Os adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Não digam adore o Senhor lá ou acolá, porque os verdadeiros adoradores é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu já falei aqui que o templo, o átrio, o lugar exterior, significa a sua carne. Porque Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. A nossa alma, a nossa carne é o átrio, o exterior. O santo lugar, onde ficavam os sacerdotes, é a nossa carne. E o santíssimo lugar onde Deus fala e se manifesta é o nosso espírito. Amém? Você é corpo, alma e espírito. E existia o santíssimo lugar, o santo lugar e o átrio. Dá para fazer outra mensagem sobre isso. Então, o ato profético é que nós somos o templo. Então, que igreja é essa que está na igreja de Filadélfia dizendo que ele é o verdadeiro e ele tem a chave de Davi, que é a igreja restaurada, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. E ele diz depois, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Queria falar um pouquinho sobre portas para você agora, mas antes eu quero te dizer que quando você mantém uma vida de adorador, diga adorador, o louvor continua nos teus lábios ou só no domingo? Só no banheiro? Quando você mantém uma vida de adorador, ouça o que eu vou dizer, não precisa se preocupar com que porta será aberta, qual porta será fechada. Amém? Não precisa se preocupar, pois ele vai com autoridade, Jesus mesmo é que tem a chave na mão e ele vai reger a sua vida. Amém? Com que porta vai ser aberta, que porta vai ser fechada e que porta ele vai abrir para ninguém nunca mais fechar. A gente fala muito sobre porta de emprego, já viu falando? Estou orando para Deus me abrir uma porta de emprego, não fala? Estou orando para Deus me abrir uma porta de casamento. Estou orando para Deus abrir uma porta, porque a porta é uma coisa interessante. Na verdade, a porta é onde você tem acesso à casa. E ele nos disse, através de Pedro, falou, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que chave é essa, gente? Aquilo que ligar na terra terá sido ligado no céu, aquilo que desligar na terra terá sido desligado no céu. E aqui ele está declarando que igreja é essa, que casa é essa? A casa favorita de Davi, a casa do adorador. E você sabe que a sua chave não é, gente, um negocinho assim, ó, de ferro, com um segredinho. As nossas chaves são as nossas atitudes provenientes de uma fé legítima. Amém? Diga, as minhas chaves são as minhas atitudes que vêm de uma fé verdadeira. Diga assim, porque a fé sem obras é morta. Quais atitudes que você tem que tomar que abrirão portas? Veja bem, a casa já está lá, as suas bênçãos já estão lá, a chave já está na tua mão, mas você não entra. Já aconteceu de você estar com a chave e estar procurando a chave? Já aconteceu?
Cadê minha chave? Os crentes estão assim. Você tem a chave, você tem como entrar em casa, mas você não sabe que tem. Até que alguém falou, meu irmão, está no teu bolso. Tá? Ah, é? Aí entra. Né? Diga para o teu irmão, dá um pescotapa, brincadeira, não faz isso não. Dá uma cutucada no teu irmão e fala assim, irmão, a chave está no teu bolso. O que você precisa é pegar o chaveiro, usar a chave certa. Enfiar na parede, enfiar na porta, né? E virar a chave. Tem porta, gente, que, por exemplo, Deus me abre uma porta de casamento. Irmão, uma vez que você passou por essa porta, fechou. Amém? Amém ou não amém? Aí o cara quer sair pela janela do banheiro. Meu irmão, quando eu era do mundo, eu fiz muita coisa errada. Eu me lembro que eu fui a uma festa com meus amigos, e aí eu não tinha chave, nem tinha o convite, que eu era penetra. Vou contar esse podre aqui. Vocês veem que eu também era. Eu devia ter uns 19, 18 anos. A festa, a gente sabia que era dona da festa, um clube chiquérrimo, a gente queria ir, mas a gente não foi convidado. Eu já fiz isso outras vezes, tenho que confessar. A gente desceu pela montanha, no Costa Brava, entramos pela janela do banheiro, acredita nisso? Imagina o rapaz estar no banheiro, ainda bem que era o banheiro dos homens, né? O banheiro certo, de repente voa um cara pela janela, cai no chão assim. Bora para a festa. Fiz isso. Sabe por quê? Porque eu não tinha chave. Às vezes a gente está entrando pela janela, está fazendo coisa errada, né? Porque não tem a chave. Né? E aconteceu isso mesmo, né? A cena assim, né? A gente se espatifou no chão, aí se arrumar, vamos embora. Entrei. Achei o bom disso é a determinação para entrar, né? Pelo menos isso, né? E a Bíblia fala sobre portas. Então o cara entra no casamento, aí quer sair pela janela. Não dá mais isso aí, diga para o teu irmão, não dá mais. A não ser que você queira ficar na linha de frente daquilo que Deus odeia. Aí é contigo. Depois não sabe porque um virou mendigo, o outro está lá sofrendo, aí você chama para Jesus e o cara fala, não dá não. Eu me lembro que eu fui nas nossas missões, quando a gente começou o projeto dos jovens, antes dessa igreja começar, estava com uma senhora, uma velhinha, escurinha, devia ter quase 90 anos, eu querendo pregar para ela, não adianta, meu filho, eles já estão vindo me buscar, eu servi os demônios a vida inteira, e eu sou deles mesmo, vou para o inferno. Às vezes a gente fez tantas coisas erradas, e sabe que estava errado, e permaneceu no erro, que o diabo te convence que não há mais chance, que não tem mais porta. Irmão, casamento é uma porta que se fecha. Quero dar um exemplo aqui, do náufrago, talvez você já tenha ouvido esse exemplo. O cara estava lá com o seu barco, fazendo aquela viagem, e naufragou o barco, só sobrou ele, e ele veio parar numa ilha. Aí sozinho numa ilha, imagina você sozinho numa ilha. Ele orava, Deus, eu quero sair dessa ilha, pelo amor de Deus, aqui vivendo miseravelmente. Aí ele teve um insight, aí ele pediu, Deus, como é que... Aí abriu-se uma porta para ele, no pensamento dele. Constrói algo, irmão, faz alguma coisa. Com o que você tem, aonde você está. E ele começou a trabalhar e construiu uma linda choupana, um abrigo, né? E ali ele tinha um abrigo naquela ilha, ele ficava naquela casinha, aquela choupana, e ficava ali, mesmo sofrido, orando para ir embora, mas conseguiu aquela choupana, aquele abrigo. E aí um belo dia, né, ele sempre querendo ir embora e tudo, numa tempestade, cai um raio, adivinha em cima de onde? Na choupana. Aí ele, Deus, tanto tempo para fazer essa choupana, essa ilha é tão grande, logo em cima da minha choupana vai cair esse raio, por que o Senhor faz isso comigo, Deus? Acho que nunca ninguém fez essa oração, não, né? Por que está acontecendo isso logo comigo, Deus? Logo eu, que te sirvo, que trabalho no bem-vindo, que toco no louvor. Ninguém fez essa oração, graças a Deus aqui, né? E ele fez essa oração, e a choupana pegando fogo, e ele chorando, aquele fumaça subir, ele arrasado, a tempestade passou, e o fogo continuou. Foi embora a casinha dele. Ele vai lembrar do momento que ele não tinha casa, né? Porque era ruim, mas era pelo menos, era um abrigo. Aí, de repente, ele avista um navio enorme, ao longe. Ele já tinha visto outros, mas ninguém sabia que ele estava lá. Aí esse navio começou a ficar maior, maior, e ele chorando e pedindo a Deus, Deus, por que fez isso comigo? E o navio veio se aproximando. Aí desceram alguns botes do navio, com bandeira, com cruzinha vermelha e tudo. Aí os botes bonitos foram atracando e chegaram lá,
e falaram para ele, nós viemos aqui te resgatar. Aí ele, como assim? Tantos navios passaram ao longe, essa ilhota aqui é grande para mim, mas não é nada no oceano. Falei, não, nós vimos. Ele, como assim? Não, nós percebemos que você fez uma sinalização com fumaça e nós viemos te buscar. Bate na testa assim. Às vezes, para Deus abrir uma porta, Ele tem que fechar outra na sua vida, amém? Até quando você vai ficar se lamentando por essa choupana queimada aí, irmão? Você está pronto para o novo de Deus na sua vida, amém? E aquele homem lá acordou, fazendo aquela oração, por que eu, ó vida, ó dia, ó céus? E estava lá vindo a salvação, amém? Às vezes Deus te ajuda, irmão, você não tem muita condição, você está pegando, aquela choupana era uma zona de conforto, e a Bíblia diz que nosso Deus abre portas onde não há, amém? Deus abre porta e ninguém fecha. Você sabe como eu me comporto? Na minha empresa, eu fico pensando assim, às vezes acontece um negócio, que eu falo, aí o diabo fala, agora tu vai perder esse cliente, é o maior cliente e tal, aí eu falo, não, Satanás, se Deus abriu essa porta, só quem fecha é Ele. Amém? Irmãos, essa fé sempre mantém a vitória. Eu já fui liberto da boca do leão, comercialmente, várias vezes. Você tem que crer nisso a sua vida toda, amém? Quem abre e fecha as portas da sua vida? É você ou é Deus? Se é você, você está encrencado mesmo, porque tem gente que é assim. Não, eu senti de sair da igreja, e foi Deus, aí engasga. E quando você veio para essa igreja, foi Deus? Ah, foi Deus, e para sair? Foi a mágoa. O cara está saindo de Filadélfia, porque ficou magoado, porque amor fraternal, problema, o que mais tem na Bíblia você vai ver sobre Paulo tratando contenda entre os irmãos, a Bíblia fala, só o fato de haver contenda entre vós, discussão, briga, já é completa vergonha, porque um de vocês não sofre o dano? Por que não sofreis o dano? Por que um não foi cristão? Mas tem que um ficar acusando o outro, é dela, é ele, isso no casamento também. Por que não dá para ser uma bênção, um dos dois, e a luz da bênção iluminar as trevas do não bênção? Não é verdade? Então, qual é a porta que você quer que abra na sua vida? Ore a Deus, mas entregue a Deus, amém? Sabe qual é o segredo para você? Nessa manhã eu vou te dar o segredo. Seja um adorador. Seja um adorador. Amém? Estou na ilha sozinho, adore. Construiu a choupana, agradeça a Deus, adore. Caiu o raio na choupana, adore. Amém? Eu confio que as portas que Deus abriu na minha vida só vão fechar se Ele quiser. Amém? E às vezes a gente fica para lá e para cá igual barata tonta. Sabe, o surfista entende bem isso. Às vezes eu vou surfar com a minha filha, aí minha filha vê os caras pegando onda lá, ela vai remar, filha, fica aqui que a nossa onda vai vir. Ela vai para lá, a onda vem. Eu falei, não falei? Agora eu vou pegar aqui, tchau. Porque a gente fica olhando a onda do outro, fica igual barata tonta. Diga para o teu irmão, a tua onda vai chegar. Só basta que você seja um adorador. Aí você tira a adoração dos seus lábios vira um murmurador, em vez da onda chegar, que chega é tsunami. Em vez da sua terra chegar, a sua casa própria, o imóvel, o que acontece é o seguinte, chega o terremoto, abre a terra e sai engolido, igual a Coreia. Porque murmurou, pecou, trouxe contenda entre os irmãos, morreu pela boca. Então, irmãos, esse negócio de porta é muito importante. Deixa o Espírito Santo falar. Quer que Deus fique com a chave na mão e Ele mesmo vai abrindo e fechando as portas? Seja um adorador e descanse no Senhor, amém? Em tudo dai graças. E essa igreja é uma igreja curiosa, porque essa igreja aqui é uma igreja abençoada, uma igreja fraternal, divide o amor entre os irmãos. E ele diz assim, tem pouca força. Gente, essa pouca força não é a força espiritual. Eu não creio que estava falando isso. Por quê? Porque essa igreja saiu da igreja anterior, de Sardes. De uma igreja fria, uma igreja que tinha um grande nome, sustentada pelo Estado até, porém, mas não tinha realidade. Essa igreja não tinha força política, essa igreja não tinha força financeira, mas ela conquistava as coisas. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí sim eu sou forte. Amém? Se você se identifica com esse negócio, tem pouca força, é com você que Deus quer falar nessa manhã. Amém? Tem pouca força, mas não, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Teu corpo está fraco,
Humanamente está fraco, a igreja não tem força política, a igreja não tem força financeira, mas guarda a palavra de Deus, amém? Não negou o meu nome. Como é que tem sido isso para você, irmão? Como é que tem sido isso para você? Porque quando a gente não nega o nome de Jesus, guarda a palavra de Deus, para terminar, a gente faz a diferença. Você sabe que tem igreja que fala assim, não, aqui é só, não vai receber de outras fontes não, que só nessa igreja tem a verdade. É porque essa igreja, o nome da igreja está acima do nome de Jesus, às vezes já. Isso é uma forma de negar o nome de Jesus, porque ele é o nome que está acima de todo nome, amém? Então, você tem negado no particular o nome de Jesus? Você tem guardado a palavra de Deus? Gente, não importa a sua força carnal, o quanto você tem para o mundo de beleza física. Jesus não tinha, a Bíblia diz. Não importa o quanto você tem dinheiro no bolso. Não importa o quão você está forte. Acordos políticos. E tem igrejas aí, irmão, arrebentando aí pelo mundo, se envolvendo. Não acho errado para a televisão, não. Se Deus nos der essa porta e oportunidade, eu creio que Ele vai dar um dia. A gente vai, amém? Mas o que acontece? Vira o acordo político, vira a igreja se fortalecer politicamente. E foi assim que a maioria das igrejas, essas que a gente viu, se afundaram. Caíram. Diga para o teu irmão, a tua força é espiritual. Profetiza, diga para ele, a tua força está em guardar a palavra de Deus e manter nos seus lábios o nome de Jesus. É essa a sua força? É essa a nossa força? Então você não precisa de mais nada. Você e Deus é a maioria em qualquer lugar. Você não precisa ficar olhando para si mesmo, se avaliando, acusando os irmãos, reclamando da vida, murmurando. Você precisa adorar. Olha, eu vim aqui dizer só 3 coisas para você. Seja um adorador, como Davi era. E as suas portas, quem vai abrir e fechar é Deus, amém? Você não precisa nem se preocupar. Você fala, obrigado Deus, mais uma porta aberta. Seja um adorador. Guarda a palavra de Deus. O que é guardar? Não é aquela coisa bonita assim, guardei. Guardar é quando abrir o armário, quando precisar tem. Amém? Quando faz frio, você abre o armário e tem um casaco guardado lá, tem ou não tem? Tem porque você guardou. Quando você estiver na rua, receber um assalto, você vai abrir o armário, palavra de Deus. Quando vem a tribulação, palavra de Deus. Quando acontecer uma coisa na sua vida, palavra de Deus. Está guardada na mente, no coração? Adorador, as portas vão se abrir. Eu leio a palavra, ela está guardada aqui no meu coração. Vem a enfermidade, já estou curado em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz, nós fomos sarados. Guardar a palavra de Deus. Não negar o nome. Falar para Jesus o nome de Jesus, eu sou dele, eu amo Jesus, eu sou de Jesus. Não negar o nome de Jesus. Ah, sua igreja é uma bênção, essa igreja é melhor. Não, a igreja é uma bênção, mas por causa de Jesus, irmão. O nome que está acima de todo nome é a igreja do Senhor Jesus, amém? Não é o nome da minha igreja, não é o nome do meu pastor, não é o meu nome, é o nome dele, é por esse nome que eu alcanço as bênçãos na minha vida. Amém, irmãos? Porque a gente tem uma tendência de olhar para o homem, tem uma tendência de olhar para a carne, tem uma tendência a ter uma visão humana das coisas. E a igreja de Filadélfia tinha pouca força carnal, pouca força política, pouca força nesse sentido, mas tinha muita força espiritual e não negava o nome dele. E ele fala também, eu vou deixar para a semana que vem, que aqueles que mantiverem isso serão guardados da provação que virá sobre o mundo inteiro. Que provação é essa? É a grande tribulação. Você sabe qual é a igreja de Filadélfia? É a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja de Filadélfia. Diga, eu quero ser Filadélfia. Diga, eu sou Filadélfia. Por que a igreja arrebatada? Quando vier a grande tribulação, ela já vai ter subido. Ela não vai estar mais aqui. Amém? A igreja de Esmirna foi os sofredores. A Bíblia fala, a igreja de Esmirna não fez muita coisa. Sabe o que ela não fez? Não tinha dinheiro. Ela era uma igreja massacrada, perseguida, jogada na cova dos leões, lá no início, primeiro século. A igreja. Mas Jesus, aplaudiu aquela igreja, porque não negou o nome, foi até o fim. E não teve nem nada do que se arrepender. Dessas 7 igrejas que nós estamos vendo, só essas 2 não tem do que se arrepender. Não precisa de metanoia, porque está no caminho certo. Amém? Quando eu sou um adorador, estou na casa de Davi,
Adorador, adorador, adorador. Quando eu guardo a palavra, leio a Bíblia o tempo todo, a palavra está no meu coração. Quando o diabo vem contra mim, eu faço igual Jesus. Posso estar até no deserto, está escrito, sai daqui, Satanás. Eu vivo a palavra. Quando o irmão vier de boca mole, né, de palavreado, historinha, querido, isso que você está falando para mim não edifica, não exorta, não consola. Cala tua boca em nome de Jesus e vai orar. Amém? Pega a palavra de Deus e abre para ele e fala aqui, ó. Você está falando isso para quê? Para sujar meu coração, irmão? Eu estou em Cristo. Amém? E aqui a terceira é não negar o nome de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus lá no seu trabalho. Aí você, não, só Jesus. Só Jesus. Nem que você seja apedrejado. Se você mantiver isso, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai viver na igreja do amor fraternal. Comunhão entre os irmãos. Leia a Bíblia. A igreja de Filadélfia é um exemplo para nós. Um exemplo, né? Pastor, eu achei que eu tinha pouca força, então é para você mesmo. Olha que interessante, as igrejas que fizeram muito, obra, grandes coisas, fizeram mais agora do que faziam no início. Tinha um monte de coisa errada na igreja. As igrejas que não tinham ligação política, que tinham um certo poder financeiro, político, Deus tinha um monte de coisa contra elas. Agora essa igreja aqui, a de Esmirna, que não tinha quase nenhuma força, Deus está, dando parabéns. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Você sabe quem tem problema com essa igreja? Não é Deus, não. São os falsos crentes. Quem tem problema com essa igreja são os falsos judeus. Quem tem problema nessa igreja é quem chegou na igreja para procurar outra coisa, que não é ser um adorador, a Bíblia e Jesus. Veio procurar namorado, veio procurar algum acordo político, veio procurar alguma coisa para... Então, irmãos, o diabo, qual é o trabalho dele? É tirar você do foco. Ele está sempre tentando desviar a sua cabeça. Tirar você do caminho, nem para a esquerda nem para a direita devemos nos desviar. Anda reto, amém? Esse é o trabalho de Satanás, tirar o teu foco. Seja uma Filadélfia, mesmo que você esteja fraquinho. Pastor, eu estou 2 anos doente, com pouca força. Não importa, declara a palavra, irmão, e você vai ver o milagre na sua vida, amém? Você faz parte da casa de Davi, a casa favorita de Deus. Adoradores, adoradores. Eu louvo a Deus, porque apesar das nossas falhas, temos muitas coisas para melhorar. Eu não me vejo aqui, não nos vejo como uma igreja como Filadélfia, em parte sim, mas eu vejo muitas daquelas coisas que a gente precisa se arrepender para a nossa igreja também. Mas muitas pessoas que vêm de fora, então não sou eu que estou falando, pastores que vêm de fora, falam, poxa, o louvor da sua igreja, e não estou falando de qualidade técnica. Os irmãos são adoradores, assim, eu vejo uma unção no louvor tremenda, e a sua igreja tem muito amor. Olha, a esposa do Carlinhos Félix, a Adriana Félix, veio aqui, imagina que ele visita quantas igrejas, né? Cantaram aqui várias igrejas, e ela falou, eu estou impressionada com o amor naquela igreja diferente, como eu fui tratada, os irmãos, desde a porta. Então, vamos continuar no amor entre os irmãos, amém? O amor de Deus, e vamos continuar na casa de Davi, aleluia, glória a Deus. Eu queria orar por você, coloca a mão no teu coração. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Deus, aonde nós, Pai, deixamos de ser adoradores, Pai. O irmão que veio aqui hoje, Senhor, está com a sua mãozinha no coração. Que em face aos problemas, às lutas, à visão humana, deixou alguma seta entrar no seu coração e perdeu a função de adorador, Senhor. Adorador da casa de Davi. E Jesus se apresenta como tendo a chave de Davi. Deus, eu sei que tem portas, Pai, que o Senhor abre, que ninguém vai fechar nas nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor nos deu a sua própria chave, Senhor. Que as nossas atitudes não venham, Senhor, ser contra aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que sejamos Filadélfia, que sejamos uma igreja do amor, que voltemos a ser adoradores, adorar em todo tempo, Senhor, adorar, Senhor, quando o barco naufragar, adorar, Pai, quando construirmos a choupana, adorar quando queimar a choupana,
porque as portas que o Senhor vai abrir ou fechar, nós não precisamos nos preocupar, porque aquele que tem a chave de Davi é o que abre e fecha as portas nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Eu te peço aqui, Pai, abre portas de emprego aqui, Senhor. Deus, abre portas, Senhor, de um relacionamento, Senhor, de casamento, Pai. Deus, abre portas de ministério, Senhor. E eu sei, Pai, que quem determina o tempo, Senhor, dessas portas serem abertas, somos nós, não o Senhor. Muitos estão no deserto pela incredulidade, pela falta de atitude, Senhor. Então nós também temos a chave são as nossas atitudes, Senhor. Aqueles 12 espias tiveram atitudes erradas. Só 2 líderes tiveram a atitude certa no coração. 10 foram covardes. E todo o povo ficou 40 anos para abrir a porta da terra prometida. Pai, que o irmão que está aqui nessa manhã não fique 4 anos, 40 anos, para ver a porta aberta na sua vida de uma promessa de Deus. Mas que ele tenha atitudes de fé, Senhor. Que vão requerer dele a palavra, o nome de Jesus, Pai, e a postura de um adorador. Muito obrigado, Senhor. Agora coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, a partir de hoje, toda a área da minha vida está fragilizada, com pouca força. Eu vou declarar a tua palavra. Eu vou permanecer na casa favorita de Davi, que é a casa de adoração. Sobre essa situação, sobre essa fragilidade, eu libero a adoração e a gratidão ao Senhor. Eu libero a tua palavra, Senhor, que está guardada no meu coração, e não nego o teu nome. E eu declaro, Senhor, que o Senhor abrirá portas na minha vida. Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente agora, para que eu veja quais são as atitudes que eu preciso tomar para que o Senhor abra estas portas. Porque é um disjuntor na terra e um disjuntor no céu. Quando eu tomo minha atitude, uso a minha chave, a mesma que o Senhor deu para Pedro, eu abro uma porta que está sendo aberta no céu. Obrigado, Senhor, pela minha atitude de fé e de adoração. A partir de hoje, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.